Sobre o cristianismo religioso, parte 1. Imaginemos o seguinte cenário. Acontece o arrebatamento da igreja e, como revelam as Escrituras, muitos cristãos ficarão na terra. Lembra das virgens loucas? Em Mateus 25, versículo 1 a 13. A igreja sobe e alguns ficam para trás. E estes que ficarão suplicarão o Senhor para serem levados. Mas o Senhor responde para eles que não os conhece, porque não sabe de onde eles são. Simplesmente porque estes que não foram arrebatados não são da Igreja de Cristo. Eles viviam crendo que estavam em Cristo, mas de fato não estavam. Agora vou te fazer uma pergunta. E você está em Cristo? De que igreja você vem? De qual igreja você é membro? Certamente você é membro da Igreja Católica, ou protestante, da Ortodoxa, ou da Testemunhas de Jeová, da Adventista, da Mórmon, etc. Então se pergunte a si mesmo: a minha igreja foi fundada por Cristo? Quem fundou a sua igreja? Se você é da Igreja Católica, ela foi fundada por Constantino. Se você é da protestante, evangélica, ou outra denominação protestante evangélica, ela foi fundada por Lutero. Se você é Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell fundou a sua igreja. É da Igreja Adventista? Você é da Igreja de Ellen White. É da Igreja Mórmon? Quem fundou a igreja foi Joseph Smith, etc. Entendemos que nenhuma dessas igrejas foi fundada pelo Senhor Jesus. Mas as Escrituras dizem que a Igreja de Cristo foi edificada e fundada por Cristo. Vamos ler. Assim diz o Senhor: eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Se as Escrituras revelam que Jesus Cristo é o fundador da sua igreja, por que então os homens fundaram as suas próprias igrejas? A palavra de Deus diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11. Onde quero chegar? O cristão é propriedade exclusiva de Cristo e de nenhum outro. O cristão é membro do corpo de Cristo e de nenhum outro corpo. E o cristão está debaixo do poder do nome de Cristo e de nenhum outro nome. A palavra denominação significa nominação. Se trata de nome. Defender sua denominação é se desviar do nome de Cristo, o único nome que salva. É maldição. A igreja só professa o nome de Cristo porque ela só recebeu a Cristo. Assim diz a palavra: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Você não deve militar por sua denominação, por sua placa de igreja. Ou você é da Igreja de Cristo, ou pertence a outra igreja, não fundada por Cristo. Religião significa religar a Deus. Cristo é, portanto, a única e verdadeira religião que nos reconcilia com o Pai através do seu sacrifício. Cristo não é uma religião qualquer fundada por homens, mas Cristo é a religião fundada por Deus. Cristo não conhece membros de igreja de homens, mas só os membros do seu corpo, da sua própria igreja fundada por Ele. Entenda que se você diz ser batista, luterano, presbiteriano, católico, adventista, protestante, etc., que são todas igrejas fundadas por homens, você está negando o nome de Cristo, porque está confessando outro nome, o nome de Constantino, de Lutero, de Joseph Smith, de Branham, de Charles Taze, etc., que são os fundadores das denominações religiosas a qual você professa pertencer. Quando confessamos nossa fé em público, não estamos promovendo religião de homens, mas temos a oportunidade de confessar o nome glorioso de Jesus Cristo, para sermos salvos e recompensados por Ele. Assim diz a palavra: se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, versículo 8 a 10. Além disso, você pode buscar nas Escrituras um só cristão que tenha fundado a sua denominação, porque você não achará nenhum. Simplesmente porque isso não é bíblico. Não foi praticado pelos cristãos dos primeiros séculos. As igrejas primitivas não nomeavam as suas assembleias, como fazem as denominações religiosas dos nossos tempos, Igreja do Lava-Pé, Igreja Candelabro de Ouro, o Tabernáculo da Fé, etc. Mas a Igreja de Cristo se conhecia pelo nome da localidade onde se encontrava. Assim, a Igreja de Corinto era os cristãos da cidade de Corinto, como a igreja que estava na cidade de Éfeso, de Tiatira e assim por diante. Então, as igrejas eram identificadas não por denominações, mas por localidade onde se encontravam. Mas os cristãos dos primeiros séculos não construíam templos, nem alugavam salas, nem possuíam qualquer lugar consagrado ao culto, porque eles se reuniam em suas casas. Vamos ler os registros bíblicos. Saudais a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudais igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, versículo 5.
A Igreja das Províncias da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a Igreja que se reúne na sua casa. 1 Coríntios 16, versículo 19. Cumprimentais igualmente todos os irmãos em Laodiceia, e também Ninfa e a Igreja que se reúne em sua casa. Colossenses 4, versículo 4. A irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de batalha, e a Igreja que se reúne em sua casa. Filemon 1, versículo 2. Deus diz em 2 Tessalonicenses 2, versículo 10, que apenas os que recebem o amor da verdade serão salvos. Se você há esse amor da verdade, que é Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e que ao ouvir a sua voz, quando Ele te chama para fora, você o seguir, então você está no caminho da vida. Amado irmão e irmã, te espero para te revelar mais verdades sobre o cristianismo religioso na parte 2 desse estudo. Que Deus te abençoe.